Cheguei com uma mala numa mão e uma sacola de presentes na outra. A casa estava quieta. Quieta demais pro dia 23 de dezembro. Não tinha cheiro de vela de canela, nem Nat King Cole tocando no Bluetooth da mãe. Só silêncio. Aí a porta se abriu. Ah, Evelyn, você chegou cedo, disse a mãe, e saiu da frente sem me dar um abraço. Lá dentro, o corredor já estava cheio de malas, 4 malas novas, todas combinando. A voz da Sierra veio da cozinha. Você acredita que o resort tem até mordomo? Foi o Mark que viu. Eles passam até nossas roupas. Fiquei parada na porta, sem nem entrar direito. Senti um aperto no peito. Uma coisa que eu ainda não sabia explicar. Trabalhei em 2 empregos nos últimos 3 meses para pagar minha parte da viagem. De manhã num café perto da faculdade, e depois na biblioteca até fechar. Fiz minha própria comida, não cortei o cabelo e mandei os $3.000 para Sierra no começo de novembro. Igualzinho ela pediu. Meu pai saiu da sala e pigarreou. Ele sempre faz isso quando sabe que algo estranho vai acontecer. Abóbora, ele falou, podemos conversar 1 minuto antes do jantar? Me sentaram na mesa da cozinha. O enfeite de Natal da mãe brilhava no meio da gente, com aquelas velinhas de LED piscando como se quisessem pedir desculpa. Sierra sorriu. Aquele sorriso ensaiado, o mesmo de sempre desde que a gente era criança. Mudamos os planos, ela começou. O café não tá indo bem. Os números não estão bons. Então, mamãe, papai, Mark e eu decidimos que é melhor você não ir nessa viagem. O dinheiro já foi usado para reservar tudo. Olhei para ela. Olhei para todos eles. Eles me olharam de volta, como se estivessem sendo gentis. Mas não era. E não era a primeira vez que me deixavam de lado. Quando a Sierra ganhou a competição de debate no 2º ano do ensino médio, a mãe fez até um bolo de 3 andares e camisetas com a futura senadora. Quando eu consegui o papel principal na peça da escola, ela bateu palmas rapidinho e saiu no meio porque a Sierra tinha ligado falando de um trabalho urgente. Sempre tinha algo mais urgente quando era sobre a Sierra. Ela é 5 anos mais velha, 13 centímetros mais alta, e pros meus pais, 5 vezes mais especial. Ela era líder. Eu era quieta. Ela falava. Eu saía do caminho. No começo não doía. De verdade. A gente acha que os pais só estão ocupados, que sua hora vai chegar. Mas ela nunca chegou. Quando eu tinha 13, a Sierra foi para a faculdade lá na Costa Leste. Lembro de acenar da varanda enquanto o carro dele sumia na rua, pensando, talvez agora eles prestem atenção em mim. Mas não. Eu tava errada. A Sierra ligava quase todo dia. A voz dela enchia a cozinha no viva voz enquanto a mãe fazia o jantar. Meu pai se animava quando ela falava dos seminários ou das competições. Ela puxou o espírito Carter mesmo, ele dizia, como se ela tivesse herdado isso direto dele. Eu deixava minha lição de casa de lado para dar espaço pro notebook deles quando a Sierra vinha jantar com a gente. Ninguém notou quando eu parei de sentar à mesa. Mas o vovô Walter notou. Ele morava 2 casas abaixo, naquela casa antiga, com um balanço na varanda que rangia e as janelas com tinta azul descascando. A casa dele cheirava a fumo de cachimbo e livro velho. Cheirava passado, como se alguém ali lembrasse de tudo que já viveu. Quando as coisas em casa ficavam barulhentas demais, não aquele barulho que a gente ouve, mas o tipo que parece engolir a gente, eu saía pelos fundos e ia para a casa do vovô. Ele nunca falava nada. Só sentava no sofá, me entregava o controle e perguntava, quer ver férias em Roma ou Casablanca? Ele sempre tinha sorvete de menta com chocolate no congelador. A gente comia direto do pote, uma colher para cada, sem precisar dizer nada. Às vezes jogávamos xadrez, ouvíamos jazz, ou só ficávamos sentados no deck dos fundos olhando o céu mudar. Você não precisa dos holofotes, Evelyn, ele me disse uma vez. Muita gente acha que a grandeza tá neles, mas às vezes os melhores ficam esperando, só até a hora certa. Ele nunca falou o nome da Sierra. Não precisava. Quando fiz 16 anos, foi ele quem me ensinou a dirigir. Quando perdi a eleição pro conselho estudantil, ele me deu um kit de tintas e falou, faz seu próprio desenho.
E nos dias ruins, como aquele em que minha mãe esqueceu de me buscar no treino porque a Sierra precisava de ajuda com uma bolsa de estudos, ele não dizia nada. Só me dava um refri e empurrava uma revistinha pela mesa. Às vezes, o silêncio é a forma mais forte de amor. Me pergunto se o amor dos meus pais teria sido diferente, se a Sierra não ocupasse tanto espaço. Esperei que eles me notassem. Mas eles não notaram. Fui aceito em UC Berkeley com uma bolsa parcial. Minha mãe comentou com os vizinhos meio por cima, depois de perguntar se eles tinham visto o novo vídeo de startup da Sierra. Mas o vovô me levou para jantar. Pediu um bife e brindou comigo com cidra de maçã. Você não tá seguindo os passos de ninguém, ele disse. Tá criando os seus. Não chorei na hora, mas lembro que segurei o copo mais forte do que precisava. Talvez se eu apertasse bastante, aquelas palavras ficassem gravadas para sempre. Fui para a faculdade com 2 malas, um laptop usado e um coração partido. Uma metade cheia de esperança. A outra, cheia de tudo que eu nunca disse em voz alta. O vovô Walter morreu no começo da primavera do meu primeiro ano. Dormindo. Sem aviso. Sem se despedir. Fiquei sabendo por uma mensagem de voz. A voz da minha mãe estava meio tremida, mas não parecia tão abalada. Ele se foi, Evelyn. Achei que você devia saber. O funeral foi pequeno, bonito e respeitoso. A Sierra estava toda de preto, roupa de marca, e o rímel dela nem escorreu. O Mark, como sempre, ficou em pé 2 passos atrás, sério, olhando para todo mundo como se esperasse aprovação. Depois da cerimônia, a gente foi pro escritório do advogado para a leitura do testamento. O lugar tinha cheiro de cera de madeira e carpete velho. Sentei bem no canto da mesa, sem saber se eu devia mesmo estar ali. O advogado começou. Para minha filha, Elaine, deixo $50.000. Minha mãe sorriu e até chorou um pouco, apertando a mão do meu pai. Para minha neta, Sierra Carter, deixo $300.000. O rosto da Sierra brilhou igual lustre de festa. Amor, a gente vai poder abrir o segundo café, ela sussurrou pro Mark. Aí ela olhou para mim. Não porque estava curiosa, mas para confirmar que eu não tinha ganhado nada. Fiquei parada, encarando a frente. Aí o advogado continuou. E para minha neta, Evelyn Carter, deixo minha casa em Evergreen, no Colorado, incluindo tudo que tem dentro e o terreno ao redor. Silêncio. Sierra começou a rir. Não foi por maldade, foi tipo alguém vendo uma criança ganhar um brinquedo numa máquina. Meu Deus, você ficou com a casa, ela disse, meio rindo. Isso é hilário. O Mark deu uma risadinha também. Quem sabe você pode vender e comprar um carro maneiro, se a casa não desabar antes. Minha mãe até tentou dar uma bronca, mas foi bem fraca. E os olhos dela não saíram do rosto todo feliz da Sierra. Eles já tinham mudado de assunto, falando de casamento, de vinho, de lugares para festa. Eu fiquei ali, quieta, tentando escutar a voz do vovô nas paredes da casa. Tentando acreditar que o que ele me deixou não era só o que sobrou. A casa não valia muito dinheiro. Mas tinha os discos de jazz, as xícaras de chá amassadas, os livros com anotações dele, o balanço da varanda que conhecia meu peso certinho. Foi lá que eu me senti inteira pela primeira vez. Tudo começou num jantar, como quase tudo na minha família. Tinha voltado para casa num fim de semana entre as provas finais. Minha mãe fez frango assado, purê de batata, vela acesa na mesa. A louça boa estava na mesa, isso sempre significava que a Sierra tinha alguma novidade. E, como sempre, ela esperou até a sobremesa. A gente estava pensando, ela disse, girando o vinho como se fosse uma mulher rica de 40 anos. Agora que estamos focando no crescimento do café, faria sentido eu e o Mark irmos morar em Evergreen. Parei com o garfo no meio do caminho. Ela quis dizer a casa do vovô. Minha casa. Abri a boca para falar, mas minha mãe falou primeiro. Querida, é o momento ideal. Você quase não tá aqui, passa o ano todo na faculdade. E a Sierra e o Mark estão precisando de um lugar. Fiquei esperando alguma pergunta, alguma você se importa, qualquer coisa. Nada. Meu pai só concordou com a cabeça. Eles são responsáveis.
A gente vai cuidar de tudo, disse Sierra, colocando a taça na mesa como se fosse uma atriz de novela. Afinal, somos família. Você não vai cobrar aluguel da gente, né? Todo mundo riu. Eu não ri. Fiquei pensando nas contas: imposto, manutenção, luz, água. A casa era minha no papel, mas morar nela, cuidar dela, tinha um custo. Eu tava pensando em alugar, falei, bem calma. O silêncio veio na hora, pesado. Minha mãe soltou aquele suspiro que eu conhecia desde pequena, o mesmo de quando eu tirava B em vez de A. Ah, filha, pra que deixar gente estranha morar na casa do seu avô? A família vem primeiro. O Mark, que estava quieto, voltou a focar nas batatas do prato. A Sierra sorriu, mas não para mim. Ela simplesmente me ignorou, como se eu nem tivesse ali. Naquela noite, deitada na minha antiga cama, fiquei ouvindo os canos da casa estalando como sempre fizeram. E me perguntei, como algo pode ser meu de verdade, mas ao mesmo tempo parecer tão fora do meu alcance? Eu podia ter dito não. Podia ter falado para eles arrumarem outro lugar para morar. Mas o que isso ia mudar? Eles nunca me escutaram. Nunca mesmo. Me joguei no trabalho, como se isso fosse me salvar. Trabalhava no café do campus das 6 horas às 10 horas. Depois, aula, 2 laboratórios. De noite, ajudava na biblioteca até fechar. Parei de pedir comida fora. Esqueci meu aniversário. Vendi livros usados na internet. E, toda vez que pensava em desistir, me imaginava com minha família curtindo o sol em St. Barts. No começo de novembro, Sierra me mandou uma mensagem. Estamos fechando as reservas. Preciso da sua parte hoje. Transferi $3.000 naquela tarde. Era tudo que eu tinha. Mas pensei, vai valer a pena. Até me animei. Procurei maios online e achei um azul marinho em promoção. Minha colega de quarto, a Lisa, me emprestou a mala dela, aquela boa com rodinha que não emperra. No dia 23 de dezembro, acordei cedo e fiz as malas toda empolgada. Mas, assim que entrei na casa dos meus pais, senti que algo estava estranho. As luzes estavam acesas, mas o clima estava esquisito. O jantar estava silencioso demais. Sierra e Mark chegaram atrasados, cheirando a viagem. Aqueles cheiros falsos, bronzeado de mentira, perfume de pinho barato, calor que não esquenta. Sentamos à mesa. Minha mãe passou os pãezinhos como se fosse uma noite qualquer. Aí Sierra pigarreou. Precisamos conversar, disse. Mark nem levantou o olhar. Meu pai suspirou, do jeito que faz quando vem bomba. O café não tá indo bem, começou Sierra. Os lucros estão menores do que a gente pensava. Então, depois de conversar, todos concordamos. É melhor você ficar de fora dessa. Meu garfo parou no meio do caminho. Mas eu paguei, falei. Sim, disse ela, com aquele mesmo sorriso que usou quando eu perdi a eleição do Grêmio na 9ª série. E ajudou muito a cobrir os depósitos. Obrigada. Eu pisquei, tentando entender. Você usou o meu dinheiro. Ainda é pra viagem, ela disse. E, olha pelo lado bom, você vai ter a casa só pra você. Um tempo de paz. Coloca a leitura em dia, disse minha mãe, tocando meu braço daquele jeito que tenta parecer carinho. Família é isso, Evelyn. A gente precisa ser flexível. Mas será que ainda era família, se só eu era a única que sempre tinha que ceder? Ninguém falou mais nada. Nem sobre o dinheiro. Nem sobre mim. Depois do jantar, Sierra subiu para fazer as malas. Fiquei ali, sentada na mesa, olhando as velas derreterem devagar. A cera escorria como se estivesse tentando não chorar. Na manhã de Natal, coloquei um sorriso no rosto. Fiquei na varanda, casaco fechado até em cima, mala ao lado. Eles estavam colocando as bagagens em 2 SUVs pretas. Tudo combinando, etiquetas com monograma, óculos escuros novos, o tipo de coisa cara que faz questão de parecer cara. Você tá com as chaves, né? Gritou minha mãe. Assenti com a cabeça. Rega as plantas, vê a correspondência, falou meu pai. E não esquece de apagar as luzes da varanda antes de dormir.
Sierra se inclinou pela janela e disse: A gente vai mandar fotos. Não se sinta de fora, tá? Ela riu como se tivesse feito uma piada boa. Eu sorri e acenei. Ninguém olhou para trás. Assim que os carros viraram a esquina, entrei. Mas não na casa dos meus pais. Na minha casa. Evergreen ainda era coberta de neve caindo devagar, macia. Lá dentro, o ar estava quente, mas estranho. As coisas da Sierra estavam espalhadas por tudo. Casacos de marca no armário do vovô. O kit de barbear do Mark no banheiro. A foto do casamento deles bem no lugar onde antes ficava o tabuleiro de xadrez do vovô. Fiquei parada ali, quieta, esperando o silêncio voltar pro ambiente. Depois comecei. Fui direto pro quarto. Fui pegando roupa, sapato, cremes, e colocando tudo em caixas. Depois fui pra cozinha. Máquina de café, azeite caro, aquelas canecas de noivado. Não quebrei nada. Não joguei fora. Só fui tirando, um por um. Como quem manda embora visita que já ficou tempo demais. No escritório do vovô, achei uma gaveta que não abria fazia anos. Lá dentro, uma foto antiga. Era eu e ele, num lago, com as linhas de pesca todas enroladas. Os dois rindo como se o mundo nem existisse fora daquele barquinho. Atrás da foto, ele tinha escrito à mão. Para Evelyn, os quietos sempre voltam mais fortes. Coloquei a foto de volta na parede, acima da lareira, no lugar de sempre. Depois liguei para uma empresa de mudanças. Paguei caro, preço de emergência no Natal. Eles vieram, não fizeram pergunta nenhuma. Antes do sol se pôr, tudo já estava encaixotado e guardado. Última parada, o chaveiro. Um senhor simpático, cabelos grisalhos, olhar tranquilo. Natal difícil? Ele perguntou. Eu sorri. Já estava na hora. Ele trocou todas as fechaduras. Quando terminou, me entregou as novas chaves. Não fiz festa. Não liguei para ninguém. Sentei na velha poltrona do meu avô. Me enrolei na colcha que ele deixava perto da lareira. E fiquei ouvindo o chão da casa fazer aquele som de quando reconhece quem voltou. A primeira mensagem chegou às 9h12. Depois outra. E mais 5. Depois 10. Depois 50. Ao meio-dia, meu celular não parava de vibrar. Minha mãe. Meu pai. A Sierra. Até o Mark. Mensagem da minha mãe. Evelyn, o que está acontecendo? Tudo sumiu. Por favor, diz que isso é algum mal-entendido. Você passou dos limites. Sierra, você tá falando sério? Você não tinha esse direito. O que você fez com as nossas coisas? Mark, finalmente. As fechaduras não funcionam. Você trocou tudo? Você não pode simplesmente expulsar a família assim. Cada mensagem que chegava parecia um mosquito preso debaixo de um copo. Mas eu não respondi. Pelo menos não no começo. No fim do dia, o histórico do meu celular mostrava 83 chamadas perdidas. A última era, mãe. Eu atendi. Ela não esperou nem um alô. Evelyn, o que deu em você? A voz do meu pai apareceu ao fundo. Você trocou as fechaduras e nem avisou a gente. Eu estava sentada na cadeira do meu avô, com as pernas cruzadas, segurando o celular firme com uma mão. Deixa eu falar, eu disse. Silêncio. Talvez de surpresa. Só dessa vez, continuei. Deixa eu terminar uma frase. Ninguém falou nada. Vocês pegaram meu dinheiro, falei. Ganhei $3.000 limpando o chão, organizando livros. E vocês usaram para comprar drinks no Caribe. Vocês deixaram a Sierra e o Mark morarem na minha casa de aluguel sem nem me perguntar. Tomaram decisões sobre a minha vida como se eu não estivesse aqui. Como se eu nunca tivesse estado. Parei por um momento. E quando finalmente eu disse não, nem foi com palavras, foi com atitude, vocês agiram como se eu tivesse colocado fogo na árvore genealógica da família. Minha mãe tentou me interromper. Não é bem assim? Não.
Me deixa terminar. Respirei fundo. Vocês sempre disseram que família é sacrifício. Mas parece que só eu é que tive que abrir mão de tudo. Eles podem ficar aí com vocês, ou aprender o que é ser adulto. Mas aquela casa foi um presente do vovô. E, pela primeira vez na vida, eu tô cuidando de algo que é meu. O silêncio que veio depois foi a coisa mais sincera que a gente já dividiu. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma, disse meu pai, seco. Olhei para a foto acima da lareira. O vovô no barco, com o braço em volta do meu ombro. Acho que ele estaria. Desliguei. Depois desliguei o celular. Deixei o silêncio preencher o ambiente. Não vazio. Apenas meu. Isso foi há um ano. Agora estou no último semestre da faculdade. Me formo em maio. A casa em Evergreen não é mais só uma lembrança velha. Hoje ela é um aluguel. Contratei uma empresa para cuidar de tudo. Uma professora aposentada e o marido dela moram lá agora, com o Golden Retriever deles e um jardim de ervas. De vez em quando me mandam cartões postais. O valor do aluguel cobre os impostos, o seguro, e ainda sobra um pouco para eu guardar. Ninguém me ensinou sobre isso. Mas acho que o vovô esperava que eu aprendesse. O café da Sierra fechou há uns 6 meses. Ela culpou a economia, depois o bairro, depois os sócios ruins. Pelo que ouvi, ela e o Mark voltaram a morar com meus pais. No antigo quarto que era meu. Tentaram me ligar de novo. Uma vez. Talvez 2. Minha mãe mandou um e-mail enorme falando sobre reconstruir pontes. Meu pai mandou um meme sobre perdão. A Sierra postou uma foto com a legenda: tem gente que nunca vai entender o que é família. Não respondi. Não preciso me explicar. Não mais. Algumas noites, quando a cidade está silenciosa e o vento entra pela janela, penso na casa do vovô. No barulho que o balanço fazia quando a gente sentava rápido demais. Nos discos de 10 dele que sempre instalavam antes da primeira música começar. E eu percebo, ele nunca me chamou por menos do que eu era. Não me chamava de Ana Quieta. Nem de Ana Irmã da Sierra. Ele me chamava de Evelyn. Só Evelyn. Não sei se minha família algum dia vai entender por que eu fiz o que fiz. Não sei se acreditam que me machucaram. Mas eu sei. Não precisei da permissão deles para pegar de volta o meu espaço. Não precisei de desculpas para encontrar minha voz. E não preciso do amor deles para saber que eu tenho valor. Acima da minha mesa, tem uma moldura com aquela foto, eu e o vovô no lago. Linhas de pesca todas enroladas. Os dois rindo como se o mundo tivesse parado ali. Atrás da foto, escrevi com a minha própria letra. Ainda aqui. Ainda quieta. Ainda minha. Eu não me vinguei. Só recuperei o que era meu. E isso foi o suficiente. Se o silêncio for o único jeito de ser ouvido, então basta um ponto final. Alguém como você vai entender.